relação. Tenho a lembrança que quando eu vinha chegando com meu pai, né? Com meus pais, daí a gente vinha no barco, daí eu vi um monte de luzes, né? Na cidade. Só que eu olhei para o rio, a gente vinha chegando, daí eu falei para o papai, né? Olha, papai, um monte de luzinha no rio. Daí ele falou para mim, não é luzinha, filho, são jacaré, né? Era um monte de jacaré. Logo que a gente vinha chegando. E eu viajava muito com meu pai. Mesmo quando a gente veio para a cidade, eu já nem queria mais estudar, porque eu acompanhava ele na viagem. Ele tinha paciência comigo. Ele me carregava quando ele ia marretar, eu ia junto com ele, junto com meu pai, na hora que ele estava vendendo. Porque ele trabalhou uma época de marreteiro também, né? E aí eu descia o rio com ele também, com meu pai. Tinha uns 7, 8 anos, eu acompanhava ele. Aqui de casa, quem andou mais com ele foi eu. O meu pai, ele sempre foi muito popular lá no Seringal, né? Então, quando eu andava com ele, era uma festa quando a gente descia nos barrancos, né? Nas aldeias também. Eu tinha medo porque o pessoal também contava muita história que os índios iam comer a gente. Aí quando meu pai descia nas aldeias, daí ele sempre levava alguma coisa para trocar com os índios, né? E a gente voltava cheio de flecha. Até o tempo desse a gente ainda tinha flecha aqui, porque ele ia e trocava, né, com os índios, e aí ele com espelho, com bola, a gente sempre fazia amizade. E quando a gente parava assim nas casas dos seringueiros também, né, eles sempre recepcionavam a gente com muita melancia, com muita fruta também e peixe, muito, muito. Onde a gente parava era muita fartura, no Seringal era muita fartura, a gente não tinha problema de alimentação lá, não. Era muito bom. Eu era criança, mas eu não esqueço, não. Eu sempre viajava com meu pai e ele sempre ajudava as pessoas. Muito, muito mesmo. Até por isso que eu acho que acredito que ele tem muitos amigos, né? Meu pai sempre teve coração bom. Eu só tinha medo das onças e dos macacos também. Porque o papai contava que tinha um macaco quando a gente estava na rede, eu quase não dormia, meu Deus. Que eles matavam a gente sufocada. Eu passava a noite toda aterrorizada, né? E quando as onças ficavam urrando também. Porque tinha localidade que as onças passavam a noite toda urrando perto da casa. Só escutar. E no outro dia a gente ia olhar, lá em Nova Brasilândia, quando a gente acordava, a gente via as patas das onças. Só que a gente entrava lá dentro do caminhãozinho, sem ser lá na entrada, né? Tinha o seu Torcate, isso. O seu Torcate morava lá junto com a esposa. Então a gente fazia tipo pelos caminhos, né? Eu esqueci como o papai fala. E aí a gente ia parar lá nessa casinha deles lá, que a gente passava até por dentro do rio também para poder chegar lá. O papai botava a gente nas costas dele e cruzava a gente. E aí lá tinha muita onça. E aí quando a gente acordava de manhã, estavam todas as patas das onças lá atrás da casa. Eu morria de medo também. Mas aí a gente se acostuma, né? Porque eu me sentia protegida, né? Que meu pai estava lá, não ia deixar acontecer nada. Gostava de pescar. Lá em Nova Brasília, qualquer um pegava peixe. Muito peixe lá tinha. Tu pescava até com a mão lá. Nessa época era muita fartura. Por isso que quando meu pai veio para a cidade, né, que a gente teve que comer tudo regrado, tudo com pouca coisa, né, por causa da dificuldade, eu acredito que ele sentiu muita falta. Porque lá a gente tinha tudo, né? Lá tinha muito peixe lá. Todo mundo pescava lá em Nova Brasília. Os peixes podiam pegar com a mão. Eu pescava também. Eu gostava de pescar. Não precisava demorar para pegar. A gente pegava rapidinho o piau e piranha também. Eu esqueci o nome de um outro pretinho que tinha lá, que a gente pegava muito também. Ah, charuto. Que esse eu enjoei na cidade. Porque esse aí, que quando a gente chegou na cidade, era o que a gente mais comia, porque era o mais barato, né? Na Semana Santa a gente comia só esse peixe aí, quando a gente veio para a cidade. Olha, foi difícil, porque assim, meus pais, quando chegaram na cidade, como papai continuou marretando lá no Seringal, né? E minha mãe ficou aqui, né? Aí minha mãe tinha que trabalhar praticamente de manhã, à tarde e à noite para sustentar nós 6, né? E era um pouco difícil a ausência dos dois, né? Que eu só via minha mãe à noite, assim, né? E quando ela não estava de plantão no hotel, né? Então a gente sentiu muito isso, porque
eu com 6, 7 anos, mas eu tenho uma memória muito boa, né? Eu já gravava que a gente tinha que ficar se mudando de casa toda hora, quando aumentava o aluguel, a gente tinha que mudar de casa também. Difícil. Tanto para os meus pais, porque logo que minha mãe chegou na cidade, a gente foi morar com a minha avó. Só que não dá muito certo, né? Daí depois, e que meu pai assim, sempre foi assim, direitinho nas coisas dele, aí meu pai só foi o tempo dele arrumar uma casa e aí se organizar e já colocou a gente numa casa. Bem humilde mesmo, mas a gente estava dentro de casa, né, pelo menos. E estávamos juntos num canto que era da gente, assim, alugado, né, eu digo, né, porque o pai nunca gostou de morar em nada de ninguém cedido, porque ele dizia que quando a gente paga, a gente que comanda, né? Então a gente sempre passava por isso. Mas, tipo assim, né? Eu sou muito feliz, porque eu acho assim que com a tomada da decisão deles, né, de que a gente podia estudar, eles mudaram o nosso futuro todo, né? E aí muitos amigos deles diziam que não era para trazer a gente para a cidade, porque quando chegasse aqui a gente nem ia só casar e não ia estudar. E aconteceu tudo ao contrário, né? Todo mundo estudou, se formou, né? E a gente deu muito orgulho para ele, graças a Deus, né? E tudo por uma decisão do meu pai e da minha mãe, porque quando eles vieram para a cidade, eles não tinham nada, não tinham estudo, não tinha nada, né? Só com a cara e a coragem. Eu fui para Porto Velho em 94, conhecer Porto Velho, e participei com meu pai numa entrevista lá no Hotel Rondon. Eu achava lindo, porque meu pai protegia a natureza, né? Lutava pelos direitos dos seringueiros, né? E o simples fato de eu estar vendo direto meu pai nas manchetes, tudo, eu ficava muito orgulhosa, né? Porque ele poderia ter vindo para a cidade, se estruturado, né? E esquecer da raiz dele, né? Da descendência dele, né? Só que ele não fez isso, ele lutou até o último instante, como até hoje faz, né? E quando eu encontro, né? Acho que foi quando eu vinha do meu trabalho lá de Nova Mamoré, uma moça que trabalha comigo, ela falou que meu pai que levou ela para dar aula na escola, lá no Seringal também, né? Ela é uma das primeiras professoras, daí ela falou assim para mim, seu pai é uma pessoa assim sensacional. Ele me levou de barco, me protegeu, me levou para a escola, me apresentou e tudo. Então, toda vez que alguém fala alguma coisa do meu pai, eu me sinto muito orgulhosa dele. E não é só uma, não, são várias pessoas assim na educação. Então, e eu lembro também que meu pai carregou nas costas e a gente também as carteiras tudo alagado, a gente caindo dentro d'água, tudo para levar as carteiras lá para o, eu acho que era lá no Ouro Preto, na primeira escolinha lá do Ouro Preto, para a gente poder ter acesso. É que eu não estou lembrado o nome do amigo dele agora. E quando eu via essas ações do meu pai, cada dia mais eu tenho orgulho, entendeu? Porque às vezes, eu sempre falo para as pessoas, né? O meu pai é um homem rico de conhecimento. Ele não teve estudo, mas ele já nasceu com isso, entendeu? Ele sempre deu valor ao estudo, embora ele não tenha tido a oportunidade. Mas tanto é que ele trabalhou muito para levar a escola, para levar postinho de saúde, para o seringal, tudo, né? Então, eu só tenho orgulho do trabalho do meu pai. Até hoje, né? Quando ele faz esse café da manhã, tudo, né? Que ele é o centro, né? Quem organiza, a gente trabalha junto com ele porque a gente vê que ele fica feliz, né? Então a gente toca tudo para frente, para sair tudo direitinho. Eles fazem o café uma vez por mês, né? Aí todo café eles homenageiam um deles, né? Dos seringueiros, né? Que tiveram um bom empenho, que tiveram trabalho, família que desenvolveram, né? Aí a gente faz leitura, faz homenagem. Daí, se a pessoa já tiver falecido, a gente chama um representante da família, aí posta fotos, faz vídeo, né? É bem bacana, assim. Eu gosto, tanto é que eu participo, você com meu pai, né? Aliás, a família toda participa, né? Para a gente organizar banner e tudo, né? E aí, cada seringueiro leva uma contribuição, né? Aí tem gente, o último que a gente fez, o penúltimo, né, que a gente fez lá no Ouro Preto, no Barracão, foi lindo. Tinha até peixe frito no café da manhã, tinha de tudo lá, todo mundo levou um pouquinho, foi muito lindo lá o café da manhã. E aí eles se juntam e fazem o café da manhã, uma vez por mês. Aí meu pai, como ele tem muitas fotos, daí a gente monta um painel com todas as fotos dos momentos, né, para lembrar os momentos tudo, e a gente se fala, né, no momento do café da manhã também. Ai, gente, o papai tem tantas características, meu Deus.
Eu apresentaria ele como um defensor da floresta, porque meu pai é isso. Eu digo para ele que ele não deixa sair o seringueiro de dentro dele, porque ele é, né? Por mais que ele tenha vindo para a cidade, né? Porque quando a gente ia lá para a praia, daí meu pai via o pessoal jogando lixo e tudo, meu pai largava a gente, ia limpar, catar as latas, saía limpando tudo. Ele não deixava de sair o protetor. Meu pai é um verdadeiro pai da floresta. Eu apresentaria ele como assim, como eu vejo ele, um protetor da floresta. Essa relação de convivência de casal, nessa mudança de sistema de vida, de sair de Seringais e ir para cidades, é uma mudança difícil. Poucos que fizeram essa mudança ficaram juntos. Até casais idosos se separaram, porque a gente tinha uma cultura de viver junto com a esposa e ela não tinha liberdade de ir para o trabalho sozinha. Então, para viver na cidade como trabalhador braçal, de diário mesmo de vigia, as mulheres têm que trabalhar, né? Então, muitos homens não soube ter essa confiança com a companheira de achar que não estavam no trabalho e estava namorando. Inclusive, isso foi uma das dificuldades que eu tive. Não de achar que a minha esposa estava namorando, que eu sempre confiei nela. Mas, por exemplo, ela foi trabalhar no hospital como copeira e eles tiravam plantão à noite. Muitas vezes eu chegava de viagem, dormia só, porque a mulher estava de plantão. Embora eu tivesse um pouco de ciúme, mas não demonstrava, isso para ela, e isso muitos não souberam administrar, e a maioria separaram por esse motivo. Outra dificuldade muito grande para mim na cidade foi que a gente tinha aquele costume tradicional da fartura, lá do mato, da cozinha para a família, um surubim inteiro ou uma paca, e depois chegar aqui na cidade e comprar 1 quilo de carne e dividir em pedacinhos para a família inteira. Aquilo para mim era muito terrível. Eu não conseguia aceitar aquilo não, porque eu fui criado na fartura grande, com carne de caça e peixe à vontade. Só depois de muitos anos é que eu aceitei que foi uma necessidade fazer para beneficiar nossos filhos para estudar. Foi difícil porque minha mãe tinha que resolver tudo. Tudo, tudo, tudo. A gente vive... Nossa, nós mudamos os bairros da cidade todinha. E era sempre minha mãe sozinha, para mudar a casa em peso. Hoje, quando eu fico assim, analisando, né, assim, que eu fico na minha casa sozinha, que eu não sei arrumar um cano, eu não sei fazer nada. E minha mãe resolvia tudo. Tudo, tudo, tudo. As piores barras, minha mãe estava sozinha, porque meu pai sempre estava dentro do mato. E viajando. Aí, quando ele veio para a USR, né, estava aí na USR também, a mamãe também estava sozinha. Eu acho que foi muito difícil para ela, mas como no trecho aí fala, teve muita confiança. Para o relacionamento deles continuar até hoje, teve tanta confiança da parte dele como da parte da minha mãe. E quando minha mãe foi trabalhar no hospital à noite, mais ainda, né? Porque as pessoas antigas, as pessoas do Seringal, né? Eles não tinham muito isso, né? A mente aberta, assim, né? Para isso. Achava que a mulher tinha que estar em casa só, né? E ainda mais da forma que nem papai falou, né? Que ela tirava plantão à noite no hospital, né? Eu acho que foi mais difícil para a mamãe do que para papai. Porque ela tinha que segurar tudo aqui em casa para a gente. E o papai defender na mata. Ele foi mais ausente em casa. Assim, ele não deixava faltar nada, mas porque como ele tinha que estar viajando, sempre no Seringal, descendo o rio, aí quando ele saiu do Seringal, aí começou a viajar nas associações para criar também. E a mamãe sempre sozinha. Só ia no final de semana, né, quando ele estava em Porto Velho. E aí ela com nós 6, né, para tomar de conta tudinho, e nós também, né? Mas graças a Deus a gente sempre apoiou muito a mamãe, porque minha mãe não tinha tempo nem para ir na escola, né, porque ela estava trabalhando direto também. Mas graças a Deus deu tudo certo. Minha irmã mais velha, a Rosângela, foi a que ajudou a criar a gente, né? Porque como o papai sempre estava viajando e a mamãe tendo que trabalhar os 3 períodos, porque ela colocou a gente na melhor escola do município, né? E lá tinha que comprar livro. E aí ela lavava roupa para minha diretora, para poder comprar o livro para nós 6.
Então, ela trabalhava muito, muito, muito. Então, em momento algum, a gente queria dar trabalho para ela, né? Desagradar ela. Então, a gente sempre fomos excelentes na escola. Sempre. Sempre fazer as atividades direitinho, sempre fazer tudo certinho, porque a gente viu o sofrimento dela, né? E do papai também, né? Para poder dar um estudo bom para a gente. O que eles fizeram, né? Que eles vieram lá de dentro do mato, né? Com a cara e a coragem, sem nada, para a gente poder estudar. Então, a gente não podia decepcionar eles. E eu sempre falo isso, né? Quando eu estou na minha sala de aula com os meninos do terceiro ano, segundo ano, né? E aí, tipo assim, eu falo para eles, gente, que eles falam, ah, professora, mas hoje a senhora está bem. Eu falei, sim, hoje eu estou bem porque meu pai veio lá de baixo, me proporcionou estudo para que eu pudesse ter minha casa, que eu pudesse ter meu carro, minha moto. Já pensou se eu tivesse ficado lá no Seringal, né? Se meu pai, né, não tivesse vindo para a cidade para a gente poder estudar, como seria a nossa história, né? Totalmente diferente. Então, eu devo tudo a eles, né? Eu sempre falo isso, toda hora eu falo isso. E nunca tive vergonha, assim, da minha origem, né? Quando a gente estudava lá no Paulo Saldanha, como tinha muita gente que tinha dinheiro e tal, tinha sempre um que ficava me chamando de filha de seringueiro, né? Que meu pai era pipoqueiro, que era isso. Mas eu nunca tive vergonha. Eu sempre falei, eu sou mesmo. E sou com orgulho. Sempre tive orgulho das minhas origens. O meu irmão mais novo, que faleceu. Ele, um dia, quando ele era pequenininho, né? Ele não queria ir para a escola. Numa dessas, assim, papai estava em casa. Daí meu pai falou assim para ele, você quer apanhar ou quer ir para a escola? Daí ele falou, eu quero apanhar. O Ronde era danado. Era sapeca ele. Aí o papai ficou com pena, aí não bateu nele e não deixou ele ir para a escola nesse dia, porque disse que ele foi verdadeiro, né? Que o pai prioriza muito a verdade, né? Ele sempre passou isso para gente. Por mais que seja, tem que falar a verdade, tem que falar a verdade sempre. Ele sempre fez isso com a gente. O Ronde foi o que deu mais trabalho. Vou usar esse momento para agradecer pela atitude do meu pai, porque eu sou um milagre, né? Eu era gêmea, né? Eu já ganhei de prêmio a vida, né? Eu era gêmea, nasci em casa. Naquela época lá no Seringal nem sabia, não tinha ultrassom, não tinha nada, né? Então, a mãe do meu pai fez o parto, né? Na hora que foi fazer o parto, daí eu saí e aí minha irmã ficou grudada. E aí o que aconteceu? Minha primeira noite foi dentro da canoa, né? Minha mãe deitada. Meu pai diz que o ano do meu nascimento foi o pior ano, meu pai fala, porque ele perdeu o pai dele, e aí perdeu minha irmã, né? E aí nessa noite, quando meu pai estava descendo o rio com a minha mãe, no remo ainda, e aí minha mãe estava com a minha irmã na barriga, né? Porque não soltou, ela não sabia, e na hora que meu pai foi subir no barco, meu pai deslocou o braço também. Tudo isso na hora do meu nascimento, né? Para vocês terem noção. Então, a minha palavra para o meu pai e para minha mãe, né? Para o meu pai é gratidão, porque se não fosse por ele, eu não estaria aqui hoje, né? Porque ele teve força, teve coragem, mesmo só com um braço, meu pai subiu na canoa e desceu o rio comigo. Minha primeira noite foi numa tábua, no meio da canoa, eu e minha mãe. E meu pai fala que eu fui bem tranquila, que eu não chorei nada. Eu falei, eu acho que eu já estava agradecendo a Deus, né? Pela minha chance de vida que eu tive, né? Então, eu acho que não tem palavra no mundo que eu expresse gratidão pela minha mãe e pelo meu pai. E que eu amo meu pai. Meu pai é minha vida, assim, meu paizinho, assim, eu tenho orgulho. Toda vez que eu vou dar aula, eu falo dele. Porque, para mim, eu acho que um homem que valoriza o estudo, que valoriza a esposa, é um homem que você tem que fazer todos os agradecimentos. Eu poderia falar todas as palavras do mundo, mas nenhuma poderia expressar o tanto que eu amo ele.